Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagens Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu. Olá, sou a professora Raquel Pazini, professora e supervisora do curso de turismo do Centro Europeu. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Viagens Sem Perrengue. E qual será o tema de hoje? O tema de hoje é sobre os perrengues da nossa profissão, da profissão agente de viagem. E para isso eu estou com minhas queridas convidadas, né? Aqui a professora Ana Paula Lacerda, da Sentido Viagens, a Alessandra, da Star Turismo, que inclusive já foi aluna do Centro Europeu, né? E hoje tem uma trajetória profissional lindíssima, né? Aqui em Curitiba. Então, assim, vai ser um prazer conversar com vocês hoje, um prazer tê-las aqui, agradeço muito e com certeza vai ser incrível a gente compartilhar um pouco do nosso dia a dia, do que a gente ouve e também falar um pouco, né, dessa valorização que a gente tem. Eu tenho muito orgulho de ser agente de viagem, eu, assim, me considero uma profissional realizada, já tive aqui no podcast Sem Parar aqui com o Ronaldo, que a gente falou desse amor pela profissão, e eu encontrei esse amor pela profissão no turismo, no agenciamento, já, né, eu tenho 21 anos de profissão, vocês, né, têm mais, e é muito do dia a dia, da gente somar, né, um pouquinho dos nossos talentos, um pouquinho com a afinidade do dia a dia da agência, porque a gente vai falar que não é só viagem, né? A gente realmente tem um trabalho muito árduo, muito sério, né? A gente leva a profissão muito a sério. E eu queria ver de você, Ana, né? Um pouquinho do que é para você ser agente de viagem. Olha, eu acho que principalmente no turismo de forma geral, a gente tem que ter o dom de servir. Uhum. Né? Acho que servir é uma coisa assim muito pessoal, peculiar, enfim. E a gente também entra muito naquele lance do santo bater, do perfil, né, das pessoas, porque a gente convive com pessoas o tempo todo, sejam elas clientes, sejam fornecedores, né, sejam colegas de trabalho. Então, eu acho que o mais importante dentro da profissão é você ter esse talento de servir e de se comunicar, enfim, de se colocar na posição dos outros. Também sou muito realizada profissionalmente, amo o que eu faço, todos os dias eu agradeço, falar que bom que eu não tenho que, né, tipo, tá atrás de uma mesa, de um computador, atendendo um público que não seja aquilo que esteja dentro daquilo que eu gosto de fazer, né? Então, já pensou trabalhar com gente reclamando o tempo todo? Né? Então, eu falo assim, eu tô num momento onde a pessoa tá num momento mais feliz para eu poder ajudar, né? Tô ajudando a realizar sonhos, né? Tô ajudando as pessoas no momento que ela tá programando férias, né? Não é problema de saúde, não é problema assim, sabe, que a gente vê, né, tantas outras profissões que tem sua nobreza imensa, mas eu acho principalmente que a gente está num momento legal, né, de compartilhar com pessoas, de na volta da viagem a gente poder se emocionar. Hoje eu recebi um depoimento de uma cliente que eu chorei. Jura? Ai, conta pra gente! Então, a gente se conecta com as histórias das viagens, e assim, né? é muito legal, além de uma passagem. Porque são sonhos, enfim, é muito bacana. Então eu sou... Aí eu fiquei curiosa, Alice, você também não ficou? Conta, qual foi essa viagem? A Alessandra já vai falar, mas a gente vai ter que contar pra gente, porque isso realmente faz parte dessa realização profissional, né? Foi muito legal, porque eu estava em viagem quando a cliente voltou. Eu acho que o momento mais bacana não é nem quando a gente tá preparando, porque isso pra gente acaba sendo a nossa rotina e, enfim, a gente acaba não dando tanta importância. Né? Não digo não dando importância, não, porque assim, a pessoa tem um sonho, deposita na tua mão e você começa com a parte, né, mais técnica do assunto, né, mais operacional. Sim. E assim, que é do dia a dia. Do dia a dia. Né? A gente, né, normal pra gente trabalhar. Então assim, ver o aéreo e tal, não sei o que, então a gente não tá tão emocionalmente ligada com o cliente. Né? Isso aqui são duas senhoras que, nossa, já foram minhas clientes, fazia bastante tempo que não viajavam comigo, né? Porque, claro, a gente teve uma pandemia no meio do caminho, enfim, me procuraram e eu estava num pré-viagem. Então, assim, eu gostaria de ter tido mais tempo
de poder conversar com elas, de sentar, tomar um café, sabe aquela coisa toda? E eu não tive, e foi tudo muito online. A gente fez uma reunião online, o que vocês precisam, isso e aquilo, e foi muito assim. Eu saí da reunião dela, já entrei com outro cliente, né? Porque o meu tipo de atendimento hoje está sendo dessa forma. E eu sei que elas mereciam, sabe, tipo, um carinho a mais. E eu fiquei muito assim, falei, nossa, elas já estão embarcando. A gente fez uma reunião pré-viagem, elas com um monte de dúvidas. Eu falei, meu Deus, será que vai dar tudo certo? Porque era a primeira vez delas em Nova York, né? E assim, eu tenho uma ex-aluna que atende brilhantemente os meus clientes lá em Nova York, o maior orgulho também. E aí eu fiquei muito assim, né? Eu falei, não, tem o transfer, né? Eu sei, elas negociaram direto lá com a Carol. E assim, iam fazer 2 dias de passeios, né? E eu falei com a Carol, Carol, meu medo é que elas se percam, né? Meu medo é que de repente elas não gostem e né, né, seja completamente diferente. E elas compraram 2 dias de passeio. E foi muito legal, porque eu tava no meio da minha viagem, e aí a Carol me mandou foto. Tô ensinando elas a andar de metrô. Ai, que fofo. E as fotinhas dela, assim, né? Tipo, elas todas felizes, assim, tipo, por quê? Porque aqui em Curitiba elas não pegam ônibus, né? É outro sistema. Não usa o transporte público. Exatamente. Então eu falei, ai, que legal, Carol e tal, não sei o quê. E elas, né, super serelepes lá, né, por Nova York. E foi muito legal. E aí eu tava em viagem e tal. E voltei, organizei as coisas, né? E falei, e hoje de manhã cedinho, eu falei, nossa, não posso esquecer, quero mandar uma mensagem para elas, né? Porque como eu tava em viagem também, em fuso, enfim, eu falei, quero saber como é que foi a viagem, porque para mim esse é o momento mais legal. Sim. E tem muito agente de viagens que o cliente voltou e as pessoas nem perguntam como foi a viagem. Terrível. Eu presencio muito disso, né? E aí, eu peguei hoje de manhã, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Tava na minha lista lá, a primeira coisa que eu fiz, né? Mandei uma mensagem, né? Já cheguei, enfim, quero saber, tô curiosa pra saber como é que foi a viagem de vocês. Nossa, a mãe me escreveu, era meu sonho conhecer, foi tudo ótimo, a gente batia a perna o dia inteiro, foi muito bacana e tal. Falei, que bom, né? Fiquei feliz, né? Ela falou assim, não, o hotel foi legal, né? Enfim, confortável, bem localizado, que é isso que a gente, né, espera. Sim. E, enfim, deu tudo certo. E ela falou assim, foi meu sonho, né? E daí eu peguei e escrevi assim, né, que a maçã ela não pode ser devorada de uma vez só, né? Nova York é para outras viagens. Então sempre dá aquela sensação de que você não conseguiu fazer tudo aquilo que você queria, né? E isso com várias cidades, né? Na verdade, uma viagem não dá para conhecer tudo. Sim. E aí eu peguei e escrevi, né, que a maçã era para ser devorada aos poucos, né? E daí ela, nossa, e aí a outra que a gente fez um grupinho, né? Ela me mandou um áudio, assim, Ana, eu fiquei emocionada, sabe? Ela me falou umas coisas. Então, acho que ser agente de viagens é isso, sabe? A gente embarcar, né, num movimento muito legal com o cliente e ser lembrada, né? Nossa, aquela vez que eu fui para Nova York, foi a Ana Paula que me ajudou, que ela me indicou isso, que ela me ensinou como que eu fazia para pegar o metrô, que não era um bicho de 7 cabeças, entendeu? Então, isso eu acho que é muito legal. Daqui a pouco a gente começa a chorar junto, né? A gente já começa a lembrar das outras viagens. Dos nossos. Isso foi um caso. Quantos a gente tem? Sim, ao longo muitos. do ano, ao longo dos anos de profissão, né? E muitas pessoas que eu fiz lua de mel e que depois eu acompanhei já com né, família, criando depois e tal. Engravidou, foi fazer um enxoval. Enxoval, depois quanta foi viajar com os gente! filhos, E quanta gente eu levei para fazer enxoval, né? Em viagem. Então é muito legal. E a gente não pode falar só de viagem nacional. Né? Gente, eu já recebi clientes, pagamento de clientes que não me pagou em moeda. Entendeu? Um casal que juntou dinheirinho, entendeu? Cara, isso não tem. Pra mim, esse tipo de cliente, é o cliente que mais me dá satisfação de atender. Entende? É o amor ali da profissão, né? Exatamente. Liz, conta qual que é o teu amor na profissão, o que você ama de ser agente de viagem. Eu acho que é incrível isso que a Ana falou, né? Que é a questão do serviço, do servir. Isso não é pra qualquer um. Não é qualquer um que consegue servir. Não é qualquer um que consegue se emocionar com a emoção do outro. Isso eu acho incrível na nossa profissão, porque por mais que seja um slogan, né? Ai, nós vendemos sonhos, realizamos sonhos e tal. Mas assim, quando você vê aquilo se realizando na sua frente, você sendo o facilitador daquilo, não tem como você não se emocionar, né? Não tem como deixar aquilo ser normal. E sai do subjetivo nisso, né? Quando você entende o que está por trás da viagem, quem são aquelas pessoas, o porquê daquela viagem, qual é o sonho, aí sim ela passa a ter significado, né, Liz? Exatamente, muitas vezes é uma comemoração especial, é uma celebração. Eu já atendi, por exemplo, uma família, uma vez, que também, dos episódios que nos marcam, Sim. que a mulher, ela
tava, tipo, câncer à beira da morte, assim. Tipo, com quimioterapia, assim, cabelo, barará. A última viagem da vida, assim. Não, quando ela foi curada, fez toda a cirurgia, fez quimioterapia, barará, e voltou. Ficou ótima. Foi curada. Eles reuniram a família inteira. Tipo, ela, marido, as 2 filhas, né, netos. E assim, e ela veio pra mim e falou assim, muito obrigada por você me proporcionar isso. Sim. Então assim, você fica... não tem palavras. É estar junto, assim, né? Eu acho que esse serviço, esse gostar de pessoas é quando a gente tá junto com eles, né? E a gente não faz isso porque tá ali, que o agente de viagem tem que. Fora do tem que. Isso naturalmente você quer fazer isso. Sim. Naturalmente, como você falou, você se interessa, naturalmente você se preocupa, né? Você quer. Olha, toda viagem a gente quer que seja perfeita, você né? Não virar amigo de cliente. Não tem, assim, por exemplo, eu tenho uma família que eu atendo faz muitos anos. Pelo menos uns 15. Quando o principal da família, ele fez 50 anos, né, o chefe da família, fez 50 anos, ele organizou uma viagem para a família inteira. Ele, a esposa, todos os filhos, com todos os netos, mais assim, uns 5, 6 casais de amigos e tal. Eu já tinha organizado o casamento do filho dele para quase 40 pessoas na Itália. Daí depois ele fez 50 anos, ele organizou essa viagem. Ele olhou para mim assim, Lissandra, eu faço questão que você vá. Olha, eu falei, que lindo. Não, eu faço questão. E fui junto para os Estados Unidos com eles, para a turma inteira. Sim, isso super. É quando ele fez 50. Ano passado ele fez 60. Fez uma viagem com toda a família para dentro do Brasil, mas organizei de novo para ele. Sim. Então assim, você acaba sendo amigo de todo mundo, assim, eu conheço todo mundo da família. As viagens contam histórias e eles também nos conhecem, né? Eles acompanham também quando a gente em casa, quando os filhos nascem, né? Você falou dessas histórias recentes, eu hoje também, assim, fiquei com aquela sensação do coração quentinho, assim, que acho que é o meu primeiro cliente também, assim, que eu atendo até hoje, né? Ele falou assim, essa vez, Raquel, porque também já tenho uma idade avançada, né? Então você já dá aquele sentimento, assim, né? Eu que já perdi meu pai, assim, eu falo, ai, né? Como a gente valoriza esses momentos, né? E eu senti que ele falou assim, não, eu quero fazer uma viagem com os meus 3 filhos, né? No país que eu mais amo, né? E eles foram pra Itália. Então, assim, e tudo ele comentava, por que a gente vai naquele lugar tomar tal vinho, por que a gente vai fazer tal passeio. E aí, assim, daí hoje ele me mandaram as fotos, né? Dele com os filhos, assim. Gente, aquilo no meu coração ficou tão, assim, feliz. Eu falei assim, olha o significado dessa viagem, olha a importância que a gente tem de acompanhar, de tantos anos, né? Saber de atender os filhos, de fazer todas essas viagens geracionais, né? Que a gente participa. Então, eu vejo isso, né? O papel e o trabalho do Agente Viagem muito além de emitir passagem, reservar um hotel, de quanto custa. Acho que quando a gente entra nesse patamar, nessa dimensão, essa dimensão do amor da profissão, né? Eu digo que o legal é quando a gente não sabe mais, quando o cliente vira amigo e quando o amigo vira cliente. Quando a gente chega nesse momento, né, é bacana porque daí a gente fala assim, eu vou ajudar um amigo, né? Mas assim, esse amigo te respeita como profissional. Né? Então é diferente daquela coisa da conversa, de você estar num churrasco e alguém chega pra você e fala assim, quanto custa uma passagem? Calma, eu tô no meu momento de lazer, né? Vamos marcar um horário, eu trabalho com consultoria, eu sou uma profissional que eu invisto tempo, dinheiro, estudei para isso, então a gente também tem que levar em consideração. Eu tenho muitos clientes que eles me veem como uma profissional e falam assim, Ana, eu tô te indicando para um amigo meu, né? Eu já expliquei como que é a tua forma de trabalho. E assim, é bem engraçado, porque eles falam assim, sabem que não é para te ligar, porque eu não atendo telefone. Então assim, eles vão te mandar mensagem, assim. Então assim, ele já moldou, ele já falou o meu perfil. E ele principalmente sabe que aquele amigo que ele tá me indicando também é do meu perfil. Porque não tem coisa pior do que às vezes a gente atender uma pessoa que a gente não concorda com a viagem. A gente tem que bater, né? O santo bater total. Eu tenho, infelizmente, pessoas que eu não tenho afinidade de atender e que teve algumas que eu já falei assim, vamos combinar que não tá dando certo? Eu abro mão. Acontece. Ninguém tem a obrigação de gostar do meu jeito de trabalho e vice-versa. Com certeza. Né? Então, isso a gente tem que levar em consideração.
porque é muito bacana quando as pessoas começam a te indicar, né? E é a melhor propaganda que existe, né? Significa que você está trabalhando direitinho e que, principalmente, a pessoa te respeita como profissional, né? Então, aquela coisa assim, mas por que você vai fazer turismo, né? Se tinha possibilidade isso a gente de já vai outras começar coisas. a pensar, porque eu já é um perrengue, né? Assim, a gente pensa, puxa, eu escolhi fazer turismo. Isso desde a faculdade, e a gente continua ouvindo isso, né? Nós três aqui somos turismólogas, né? A gente teve esse olhar de entender o turismo de uma outra forma, mas aí, Liz, é um perrengue você disser assim, poxa, como que você lida com aquela pessoa que olha pra você assim, mas você escolheu fazer turismo? Por quê? Assim, na verdade, você tem que ter o amor pela profissão mesmo, né? Então, a gente tava falando até agora sobre todas as coisas legais, como a gente se realiza, né? Realizando o sonho dos outros e sendo facilitador para tudo isso acontecer, mas sempre tem o perrengue, né? Sempre, sempre. Então, assim, e principalmente na nossa profissão, eu digo, 99% das vezes não é causado por nós. Então, assim, é um voo que atrasa, é uma neve que caiu, que eu não tenho culpa nenhuma, né? Então, assim, caiu neve, fechou o aeroporto, o voo cancelou, atrasa. Chegou no check-in do hotel, às vezes uma letra que foi digitado errado, já não acha. Então, assim, são N variáveis, né? Que o teu celular tá lá 24 horas por dia com o celular de médico. A gente não pode desligar o celular, porque o cliente, né, o passageiro vai estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer fuso, e você tá ali. E esse é o diferencial do agente de viagem, né, de um bom agente de viagem. Você tá à disposição mesmo. Então, assim, não é fácil, né? Acho que ninguém vê os bastidores. Todo mundo vê a parte bonita. Parte bonita, assim, né? Chegar assim, você só viaja, você é agente de viagem, então você só viaja. A questão do Instagram, tinha começado no Facebook, mas agora com o Instagram, que todo mundo, né, pegou um avião, já tá postando, chegou no hotel, tá postando. A gente faz isso, porque a gente quer mostrar para os nossos clientes. Sim. Olha que legal esse hotel, filma o quarto e tal. Mas assim, é só a parte do glamour, né? A parte bonita. Mas não, você tá lá, às vezes você tá atendendo cliente, você tá naquele lugar maravilhoso, tendo que ligar o notebook e trabalhar, tendo que fazer uma remarcação, acontecer alguma coisa, você vai parar para atender o seu cliente. Ou às vezes você passou o dia inteiro fazendo um tour para conhecer aquele lugar que você tava, né? Vai chegar à noite e você vai trabalhar. Né? Ou vai chegar à noite, você vai parar para editar todas aquelas fotos, aqueles vídeos, aquelas coisas que você fez para você poder postar e mostrar para os seus passageiros. Então, assim, não é só a parte boa, né? Esse não é lado só, dos bastidores, os bastidores da profissão, né? Que toda profissão tem. E a gente tem que encarar tanto o lado positivo quanto o lado mais difícil, né? O ônus e o bônus, né? Nossa, eu já cansei de ouvir isso, assim. Não tem um lugar pra mim, você não tem um emprego pra mim ainda estar. Deixa eu trabalhar com você. Posso carregar tua mala? Porque assim, todo mundo acha que trabalhar, né? Eu só vou viajar, ganho um monte de coisa. E não, já teve uma época, né? No meu comecinho lá, que você recebia uns convites. Hoje não, hoje... o governo tal quer mostrar aquela cidade pra você. Você vem pra cá, você paga a sua passagem, você paga a sua alimentação, a gente facilita algumas coisas aqui, né? Não tem mais aquela coisa do... Mas aí faixa, né? Mas aí eu vejo um ponto interessante, né? Porque, assim, por exemplo, nós escolhemos primeiro estudar turismo, né? Trabalhar com isso, primeiro porque amamos viajar, né? Então acho que isso a gente não nega, né? A gente ama viajar, ama o turismo. E assim, cada profissão vai ter suas formas de especialização. Então, você vai fazer cursos, né? Você vai fazer uma série de atividades. São os nossos cursos. As nossas viagens são nossos cursos, é isso que eu penso. Cada viagem é uma pós-graduação. É. E não é nem em função de ser um destino, é em função do tempo gasto e do dinheiro gasto. É um investimento. Porque é um investimento e às vezes as pessoas pensam assim, que nem agora, que eu fiquei, né, mais de 2 semanas fora. São 2 semanas fora que eu não estou atendendo o cliente, que eu não estou ganhando. Sim. Entende? Eu tive que trabalhar antes para eu poder adiantar tudo que eu podia. Aqueles clientes que estavam em viagem, falar, olha, no dia... Teve cliente que eu falei assim, no dia que vocês estiverem chegando, eu estarei em voo. Então, se acontecer qualquer coisa, eu vou te dar o contato, porque sou urgência, né? Então, eu tenho que te dar o contato do meu fornecedor, que sabe que eu vou estar viajando,
e que ele vai poder te ajudar se acontecer qualquer coisa, tudo bem? Nossa, Ana, sério? Eu me preocupo com a tua viagem, porque a primeira coisa que eu falei pra você quando você comprou comigo é que você ia ter o meu atendimento 24 horas. E você ia ter o meu WhatsApp e eu ia atender você a qualquer momento. Porque o cliente que está em viagem sempre está em prioridade para mim. Aquele cliente que está lá pesquisando uma viagem para 2050, ele pode esperar um pouquinho, né? Então, quando eu falo de investimento, é um investimento além do tempo e do dinheiro, porque você está investindo, que você está indo para aquele lugar, é de conhecimento. Né? Não existe, não vai ter inteligência artificial que fale para você, né? Tem ChatGPT que faça um roteiro incrível. Que justamente, né? Tipo, será que ele vai ser melhor em roteiro de Nova York que você? Duvido. Várias vezes. Então é muito engraçado, porque às vezes eu falo, né? Até brincando, eu tô no Caribe, eu tô testando a água para você, pra ver se dia. Essa época é boa, esse hotel é interessante. Exatamente. Mas a gente viaja diferente, né, Liz? Como agente de viagem, eu falo que é outro olhar, é o que você falou, você tá ali com o computador debaixo do braço e tal, mas como que é o teu olhar de agente de viagem quando você viaja? Eu acho que mesmo quando, porque existem as viagens que são as capacitações mesmo, né, que são os convites, fan tours, essas coisas, que daí realmente já tem toda uma programação específica para a sua especialização, mas mesmo quando você está viajando com família, mesmo quando você está nas suas férias, o teu olho é diferente. Você vai notar se o tamanho daquela toalha é certo ou não, né? Eu falo. E a gente anda assim, nossa, esse hotel fica aqui, né? Porque a gente fica ali acostumando. Você fica, fazendo, esse hotel que eu vendia, eu achava que era assim, talvez não, sabe? Você fica com aquele olhar, não, talvez aquela localização é melhor. Eu achava que esse daqui era bom, mas não, aquele ali acho que é um pouquinho melhor. Esse daqui eu não gostei do serviço do quarto assim, não gostei da toalha assado. Talvez o amenity não é como eu esperava. Tudo você repara. Tudo. Às vezes eu comento do amenity do quarto. Daí o meu filho, nossa mãe, você é chata. Eu sou agente de viagem, eu sou detalhista. Um leque de conhecimento para comparar, né? Não, né? Nesse tipo de hotel teria que ser assim. Ou nesse tipo de hotel, nossa, me surpreendeu, é além do que eu esperava. E é por isso que a gente posta, né? Que é o que você falou antes, né? A Ana, que voltou recente dos Estados Unidos, a gente sempre acompanha umas das outras, né? É muito legal porque, assim, a gente fala, né? Até o professor Thiago fala isso muito no curso, né? Do agente influenciador de viagem. Não é ostentação quando a gente viaja e a gente coloca informação. Ali a gente está justamente colocando, assim, passando com um olhar profissional, um olhar técnico, o que a gente está observando, o que a gente está aprendendo. E eu acho que com certeza já tiveram clientes que quiseram fazer a viagem de vocês. Não aconteceu isso? Sim, a maioria das vezes acontece, inclusive. Eles já estão comentando, quando você voltar, você conta pra mim assim, eu quero esse hotel, porque eu gostei. Então, repetem, legal, assim, né? Eu ouço isso também, falando, Raquel, continue viajando e postando, porque eu vou anotando, e eu vejo as pessoas indo para os mesmos lugares. Então, o que isso também reflete? Essa credibilidade. Porque é o que você falou, né? Assim, eles confiam, nos buscam pela nossa credibilidade, pelo nosso profissionalismo, porque não dá para ser amador, né, gente? Não. No agenciamento, a gente vê né? muita gente amadora que você fala, como é que essa pessoa consegue atender um cliente? Como? Sabe? Ai, meu Deus. Então eu vejo, assim, claro, né, várias pessoas que falam, eu fui indicada para você por causa de tal, porque eu tive uma experiência muito ruim. E aí eu começo a pensar, então, para eu poder ter um perfil do cliente, né? Eu sempre gosto de analisar, assim, viagens anteriores. Então, marco uma conversa e falo, você foi para qual lugar, em que hotel você ficou? Você gostou ou não gostou? Porque aí eu já sei mais ou menos o que eu posso oferecer e dentro das minhas pesquisas, né? E aí eu vejo muito, assim, uns erros, assim, muito primários para quem pode se considerar um agente de viagens, entende? E aí eu fico feliz e fico triste ao mesmo tempo. Eu fico triste porque aquele cliente confiou naquela pessoa, naquele profissional, e que de repente deu tudo errado, ou seja, ela teve uma experiência péssima. E eu fico feliz porque esse cliente tem a oportunidade de um outro cliente meu me indicar. E falar, vai ser diferente. Ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade dobrada, né? Porque o cliente tem uma nova expectativa e tudo mais. Mas aí entra muito daquele negócio, eu vou realmente chegar para o cliente e fazer com que ele tenha confiança de deixar teu dinheiro, tuas férias e tal na minha mão, né? Aí entra outra coisa também que eu acho bacana. Por exemplo, ele te deu essa responsabilidade, né? Você tem que surpreender esse cliente de uma forma ou de outra, enfim.
Mas o mais importante, quando o cliente chega para você e fala assim, quantas vezes você foi para tal lugar? Você fala, nenhuma. Ele, como não? Você sabe por quê? Porque eu estudei, eu não tenho como conhecer todos os lugares do mundo, nem todos os hotéis do mundo. Quem dera, né, gente? Quem dera. Mas, às vezes, quando a gente está em viagem, do mesmo jeito que tem aquele cliente que fala assim, eu quero ficar nesse hotel que você ficou, às vezes, principalmente em Fantour, quando a gente vai visitar 10 hotéis no dia, as pessoas acham que é só glamour, né? Mas a gente tem uma programação louca pra poder... E aí chega no final do dia, você não sabe... Agora a gente fica no bloco do com a foto. Tempo todo. E você chega no final do dia, você fala, meu Deus, aquele banheiro que eu vi era qual hotel, né? E aí, o que eu vejo hoje? Quando a gente tá numa imersão, assim, de um Fantour, por exemplo, Fantour é familiarização turística. É isso que eu ia te perguntar, pra quem não conhece, comenta e explica o que é o Fantour. Profissionais, né? Para profissionais do turismo. E não que fã de diversão, é fã de familiarização. E nem tudo é de graça também, né, exatamente. gente? Como... Agora a gente sabe, né? A maioria de todo esse tipo de evento acontece em função da tua produção, ou seja, né? Você está indo para conhecer um produto porque você tem interesse, já vendeu e tem clientes potenciais que podem, né, fomentar mais vendas. Mas eu acho mais importante quando a gente está, por exemplo, num sistema desse e você lembra do cliente na viagem. Você fala, nossa, esse hotel é cara, meu fulano. Já aconteceu muito comigo, de eu estar no meio do negócio, eu tiro foto ali e falo, gente, olha do jeito que você gosta. Por quê? Porque você pega tanto jeito do gosto, né, do cliente, que é muito legal. Né? Então eu tenho aqueles clientes que eles gostam da ostentação. Não, a minha viagem é para aparecer no Instagram mesmo. Tá. Aquele que não fala isso, às vezes eu pergunto, falo, escuta, se a tua viagem é porque alguém foi, porque eu quero fazer a viagem exatamente igual ao influenciador X. Eu quero tirar aquela foto naquela borda infinita, naquela piscina. E aí, a partir do momento que ele revelou esse segredo, que a gente, conversando, a gente já sabe como é que é. Sim. Quando ele revela isso, então tá bom. Aí você então compra... já sei até o hotel que eu vou te porque é o hotel Não precisa nem me dizer o nome, eu já sei. É esse lugar, eu já sei o nome do hotel. E aí tem alguns lugares que o cliente é custo-benefício, né? Às vezes eu falo assim, eu tô num hotel que eu te indicaria, sem pensar, porque é exatamente aquilo que você gosta, entendeu? Tem isso que eu sei que pra você é importante, né? Porém tem um custo tal. Ele vai de repente perder numa recepção gigante, ele não vai ser instagramável, né? Mas enfim, é um quarto que te atende dentro daquele destino ou dentro daquele objetivo que você tem na viagem. Então é legal quando a gente também consegue saber qual é o perfil do cliente depois de tanto tempo, a gente fala, nossa, fulano ia adorar. Né? Não, e essa bagagem, porque soma tudo, né, Liz? Porque aí soma o teu conhecimento das tuas viagens, o teu estudo, porque além disso a gente participa muito dos eventos, treinamentos fornecedores, a gente tem uma infinidade, né, de um banco de dados, assim, de eventos de hotéis, né, lançamentos de produtos, das operadoras, a gente está sempre acompanhando. Então, às vezes, eu fico pensando, né, falo, puxa, às vezes tem alguém, né, que está assistindo nosso podcast, nunca comprou com uma agência, né, nunca fez experiência com a gente de viagem, fica pensando, nossa, mas eu tenho tudo na internet, né, eu entro lá no site X, eu compro isso, no site Y eu compro aquilo. Como será que é a experiência da agência, né? E eu vejo que a gente não tem que se colocar para as pessoas só como, assim, se acontecer um problema eu vou te ajudar. A gente é muito mais que isso, muito né? Mais, não é? Mais. Fala desse muito mais aí, do tanto que você colabora, que você contribui, que você sugere, né? Porque o nosso conhecimento de quem trabalha com isso todo dia, a gente faz isso todo dia. Será que a gente não vai saber indicar o hotel, o roteiro, a quantidade de dias, né? Não é só estar ali para resolver um problema. Não, você tem que comprar comigo porque a internet não vai atender, não vai ter telefone para você ligar. Não é só esse o discurso, isso né? É só um das coisas, né? Então, assim, essa questão que a Ana falou, de você conseguir ler, e muitas vezes isso é muito mais fácil com um cliente antigo, que é a segunda, terceira, às vezes 10ª viagem está fazendo com a gente. Mas às vezes você consegue ter essa conexão, até às vezes na primeira viagem, você conseguir ler o cliente, entender o que ele quer. Falar, não, olha, talvez, porque às vezes eles vêm com umas coisas assim, eu quero fazer 2 semanas na Europa. Isso que eu te perguntar, e quando a gente não lê certo, o que acontece? Qual é o perrengue? No geral, quando a gente viaja e não acerta, né? O que acontece? Olha, é complicado. Eu tenho um casal de clientes que eu atendo há muitos anos e foi muito engraçado porque eles vieram com uma ideia mirabolante.
aí é aquela coisa, né? Você não pode falar não. Às vezes eu falo, né? Mas assim, pra eles, do jeito que eu conheço... Tenta, né? Tipo, olha, eu acho que assim não dá, acho que assim não dá. Tenta dar umas... Tenta uma, duas, três. Quando você vê que a pessoa quer aquilo mesmo... Mas é importante de você falar, não vai dar certo. Porque aí pelo menos a pessoa fala assim, não, ela me avisou. E foi o que aconteceu na viagem. Eu acho que... Então foi muito engraçado porque assim, sabe quando você entrega o voucher, explica e tal? E aí você fala, vocês sabem, né? Que não, eu sempre digo, não fui eu que vendi isso pra vocês, foram vocês que compraram. Porque eu indiquei os hotéis, beleza, e assim, era uma quilometragem gigantesca. E aí normalmente no meio da viagem eles, nossa, Ana, que legal, a gente se comunica no meio da viagem, porque antes a gente esperava o cliente chegar e tal. Hoje, se acontecer um perrengue, é na hora. Mas também tem a vantagem de a gente também, se o cliente, né, acontecer alguma coisa, a gente também pode consertar na hora, né? Então também tem essa vantagem. Sim. Mas sim, foi muito engraçado, porque eles voltaram de viagem, eu né, sempre deixo assim, pelo menos um dia para poder desarrumar a mala, né, voltar e tal, e aí depois geralmente eu pergunto como foi. E foi muito engraçado, né, porque daí eu acabei encontrando ela, né, tipo, sem a gente ter se falado depois da viagem, logo em seguida encontrei ela pessoalmente, daí, ó, aí depois eu te conto. Eu falei, já sei o que aconteceu. Eu já tenho certeza onde que o bicho pegou, entendeu? Por quê? Porque a gente conhece o cliente, a gente sabe que tem umas coisas que são impossíveis, né, mas assim, aquele roteiro assim, tipo... Ontem ainda eu tive um cliente que ele falou assim, tem uma amiga que mora em Las Vegas, a gente vai ficar uns dias na casa dela, não tem nem visto americano ainda. E foi justamente por causa de uma postagem de visto que ele entrou em contato comigo, porque ele já estava me seguindo na minha viagem, porque um amigo é meu cliente. E aí foi muito engraçado. Ele falou, Ana, esse negócio do visto, você me passa o contato da tua despachante e tal, mandei. Daí eu falei, né, renovação é primeiro, não, é primeiro visto. Eu falei, então tá, boa sorte, ela vai te orientar tudo certinho e tal, enfim. Né? Porque tem algumas agências que fazem esse serviço, eu oficialmente não faço, eu indico uma despachante. E aí foi muito engraçado, porque ele falou assim, não, porque olha só a minha ideia, daí a gente vai se falar, tá? Eu falei, tá. Eu falei, isso, veja primeiro a documentação e aí depois a gente, né, vai ser um prazer te atender e tal. Ele, não, porque eu tenho uma amiga que mora em Las Vegas, e a minha ideia é a seguinte, a gente fica uns dias em Las Vegas, a gente pega um carro e a gente vai pra Orlando. Fica aquele, sabe aquele silêncio assim? Eu pensei assim, são 30 e quantas horas de viagem, quantos mil quilômetros, sabe? Tipo, aí eu já tava com o mapa mundi. Eu falei, ó, Las Vegas, né? Fica na costa oeste, né? Orlando, enfim. Deu quanto tempo de ver? Tipo, vai ter 3 meses pra fazer essa viagem, vai parando, né? Tem dinheiro pra tudo isso. Mas quando ele falou de carro, eu falei, olha, talvez daria pra você fazer aéreo, né? Mas vamos chegar mais perto da viagem, aí a gente conversa melhor e tal. Daí ele, não, mas é possível? Eu falei, Eu falei, só que são 30. Se você não parar, assim, enquanto eu tava falando com ele, né, eu peguei e fui lá no Google 34 horas sem parar de viagem. Eu falei, impossível, 34 horas dirigindo, não existe essa possibilidade. Sim. No mínimo 4 dias ele vai gastar nesse carro, daí, fora a taxa de retorno do carro. Não. Isso aí você começa a pensar isso eles não pensam, eles não, só vão lembrar disso na hora de fechar. Aí entra um perrengue, né? E aí eu falei assim, não, realmente vamos conversar depois. Ele falou, nossa, eu não tinha ideia que era tão longe. Eu falei, então, meu caso é justamente eu falar pra você o que não dá pra fazer, né? Então eu tenho que te alertar isso. Ele, não, beleza. Não, já tirei da cabeça. Foi bom falar com você. Eu falei, então tá bom. Mas assim, você me trouxe uma ideia de a gente pensar assim, o que é um cliente perrengue, né? A Ana trouxe uma ideia aqui pra você, Liz. O que é um cliente perrengue, assim, pra você? Olha, essas coisas que a Ana falou, tipo, de fazer costa a costa e tal, sempre aparece. Mas aquela coisa de Europa. Eu tenho aqui 15 dias pra fazer, eu queria fazer França, Itália, Portugal, Espanha. Em 2 semanas. Dá? Já dá até uma preguiça, né? Eu falo assim, gente, já que tá do lado, dá pra parar em Amsterdã. E ainda fazer um stop na conexão. Então, assim, porque você olha no mapa, lógico, é tudo pertinho. É tudo voo curtinho. É tudo 300 km de distância. E você tá em outro país. Mas daí a gente tenta explicar. Fala, olha, se você quer fazer a Itália inteira, a Itália bem feita, né? Você pode ficar o mês inteiro viajando na Itália. Mas tá, você quer fazer só a parte mais turística, não conhece nada, quer fazer a parte turística, meio pra cima. No mínimo 10 dias. Pra fazer bem. Porque, assim, você vai pra Roma e daí vai pra Veneza, não vai passar pela Toscana, por Florença e as cidades ao redor. Então, assim,
dá pra fazer só Roma? Dá. Eu quero fazer 5 países só as capitais. Eu falo, ai, que dó. Meu Deus. Então, assim, Aí você fala, pensa o tempo que você vai levar só do aeroporto, check-in, check-out. O dia que você vai fazendo deslocamento, você não curte, Não é dia né? de viagem, Não é não dia é de um viagem. passeio. Você fica naquela, tá, horário tem que estar no hotel, Você tem tá que fazer. cansado, Você cansa confuso isso. e tal. Nossa. daí você vai só pra. Eu vou pra Isso é Roma. muito perrengue. Daí, ou vou pra Roma e pra Florença, tá? Vou fazer ali. Mas você não vai passar por Veneza. Daí você vai conversar com amigos que você foi pra Itália e o amigo vai falar, e você gostou de Veneza? Eu não fui pra Veneza. Porque assim, né, faz tudo e não direito vê um nada, país, né? depois faz direito o outro. Dá pra mesclar? Dá, eu te ajudo. Mas assim, o que a gente recebe de solicitação assim? Já que tá do lado, dá pra fazer isso? E eu pra mim, quero cliente perrengue é aquele cliente assim que só quer olhar o preço. Não entende o contexto, por mais que você explique, só foca no preço. Aí você manda, digamos, né, uma primeira proposta de viagem naquela data custando X. Aí depois, no final de semana, ela muda a data ou vai num algum lugar de shopping pra ver outro preço e compara maçã com banana. Isso acontece demais. Gente, e aí eu falo, nossa, não, mas eu não fechei com você porque o teu preço estava tipo, maior, mais caro. Tá, mas mudou espera a data, aí. mudou a categoria Mudou de a data, hotel. mudou o hotel, mudou a quantidade de dias. Ao invés de pegar o voo direto por Orlando, pegou por Miami, deve fazer 4 Transfer horas privativo, virou transfer compartilhado. Exato, a gente, assim, às vezes essa euforia, assim, né, do mais barato, do menor preço, as pessoas Se atropelam. se atropelam e vão, assim, ter viagens com muito mais perrengue, porque a gente tem um outro olhar. Exatamente. A gente vai pensar assim, peraí, você tem perfil para chegar em Nova York e pegar o metrô, ou você é perfil que precisa de um transfer para pegar Não, por olha, conta o das que eu já malas, do atendi, idioma, de um monte de coisas? Voltando nesse negócio de Europa, por exemplo, o que eu já atendi de estar fazendo uma cotação, um roteiro e às vezes no final de semana teve uma promoção de passagem na internet. Lissandra, comprei, Paris e de volta. Eu falo, Ótimo. você vai fazer França com Itália, você vai ter que voltar pra Paris. Não, se você pedisse pra mim, eu tenho essa mesma promoção. Mas eu ia fazer entrando por Paris, saindo por Roma. Você não precisa voltar pra... Né? Então, assim, o que eles compram de passagem ponto a ponto, Nossa, E o barato aquela uma ideia- promoção, Porque perder o daí- dia inteiro depois pra voltar, Exatamente. né? Vai ser um Vai dia ser mais... mais uma hospedagem, perder um dia de viagem, Um aí tem voo mais pra um voo voltar. mais. E aí aquele barato, não, na verdade, não ficou barato. Exatamente. Porque você daria uma outra opção que seria viável, né? E aí a pessoa se atropela. E às Exatamente. vezes compra uma coisa... Por olhar só o completamente- valor, né? Exatamente. Por Eles se olhar só atropelam o- em olhar ali as passagens, né? E aí não para realizar ali, peraí, esse é um tempo de conexão suficiente, né? Será que de repente eu não poderia, pelo mesmo preço, ter feito um stop interessante, né? Algo que faça Ou às vezes sentido. acontece na internet de ter Curitiba, Congonhas, Guarulhos pra tal lugar. Sim. Daí a pessoa, nossa, eu nem vi que tinha troca de aeroporto. Não, foi lá e passou o cartão porque a tarifa tava barata. Não, ou foi lá e comprou, falando, não, porque é nesse preço é assim, né? Aí eles não sabem, né, o quanto nós, enquanto profissionais, temos outros recursos, outras ferramentas e que a gente poderia compor aquele mesmo voo, naquela mesma tarifa, sem troca de aeroporto, né? Pensando muito mais nos horários. Então, acho que muito perrengue da nossa profissão, às vezes é isso, né? As pessoas não fazem uma experiência com Não. a gente de viagem, né? E vou pra Europa ver Estados Unidos sem visto. Nossa! Ou pro México agora que começou, né? Porque antes pro México podia, agora o México também você tem que ter um visto pra fazer a conexão, senão você Nossa, fica eu peguei preso uma lá na tarifa família. super barata. Tá certo, eu vou demorar 36 horas pra chegar. Aí você fala, tá, mas você vai fazer conexão aonde? Não, é uma escala. Também tem a diferença, escala e conexão, é que as pessoas não sabem. Aham. Não, vou fazer uma conexão aonde? Tá, nos Estados Unidos. Tá, mas você tem visto? Não. Mas precisa de... Sim, e demora 500 dias pra tirar. Esqueça. Pode... Jogou dinheiro no lixo. Então por né? isso eu falo, tipo, a gente é muito além do... eu vou estar ali no perrengue, você vai poder me ligar. Não, eu vou te instruir com tudo isso, com visto, com vacina, qual que é o melhor aeroporto para conectar, se essa duração tá boa, se essa duração não tá. Então, assim, é muito além, né? É muito... E outra coisa que eu vejo, assim, né? A gente aqui falou da Europa, dos Estados Unidos e tal, mas destino nacional, né? Quanto perrengue que tem mas... E aí, sabe o que me corta o coração? A pessoa fala assim, mas eu paguei barato. Mas você poderia Como se isso ter fosse pago... tudo. Você poderia ter pago um pouquinho mais, mas ter uma viagem show. Entende? Porque às vezes a pessoa acha que ela pagou barato, mas ela não fez o melhor negócio.
ela tá num hotel que não tem nada a ver com o perfil dela, entendeu? Sabe, o destino não é o perfil, a pessoa tá querendo tranquilidade, no fim foi para uma outra coisa que só se aborreceu. Então eu vejo muito disso, assim, das pessoas, porque tá no Brasil, ela acha que não vai ter problema, que ela não vai ter perrengue, que ela se vira, que bom, né? Mas por que não uma experiência bacana? Né? Por que não, já que você vai tirar teus dias de férias, você vai gastar esse dinheiro, tá investindo um tempo em você, na tua família, por que não fazer um negócio bacana? E às vezes quando você faz a coisa bacana do jeito certo, você economiza. Exatamente. Literalmente você economiza. Porque a informação que você dá, né, a forma com que você vai visitar o lugar, tanto pelos canais de compra que a gente tem, ou quanto pelas orientações, eu falo, puxa, ela me salvou de um perrengue e ainda eu paguei mais barato porque eu fiz dessa maneira que ela sugeriu. Então essa questão de preço, né, assim, só olhar para a agência como o intermediário é caro. Se eu tirar o intermediário eu vou ter mais barato. Não. Ao mesmo tempo, assim, tá tudo bem se a pessoa quer fazer uma compra direta e não usar um serviço intermediário. Tá tudo bem se a pessoa se sente segura, se ela lê as letrinhas, né, como a gente falou, tá tudo bem. Mas o que a gente não pode é desmerecer o trabalho que a gente faz, né? Exatamente. Porque, e para muitas viagens é essencial. É que eu falo assim, existem clientes para todos os tipos de atendentes de viagens. Então assim, tem os clientes que vão ter o meu perfil e tem os clientes que vão ter o perfil da Ana e tem os clientes que vão ter o perfil. Sim. E tem cliente que tem o perfil da internet e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tanto que às vezes já ouvi, principalmente no começo, né, quando a internet entrou mesmo nessa parte das viagens, eu ouvia muito: ai, mas você não tem medo porque vai acabar, vai não sei. E eu sempre me posicionei da seguinte forma: a internet não é meu concorrente. O trabalho que ela faz, o meu trabalho é totalmente diferente do que a internet te oferece. Então assim, o agente de viagem que olha a internet como uma concorrente, se nivela muito por baixo, né? Muito só tá por baixo. Em preço. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um cliente que valoriza o que eu sei, que valoriza o meu trabalho e que sabe que eu vou lutar, porque não é assim, me contratou, eu vou colocar o preço que eu quero. Né? Não, eu vou lutar para conseguir um desconto na companhia aérea. Eu vou ter uma negociação muito melhor no hotel. Eu vou conhecer aquele guia de Fernando Noronha que vai fazer aquelas fotos maravilhosas e mostrar cada cantinho da ilha que ninguém mais sabe. Então, que ela não vai achar a indicação na internet. Então, não teve o preço, foi a experiência que ela ganhou. Exatamente. Né? Ela vivenciou o destino de uma maneira melhor, né? Ela teve e a gente fala muito de experiência, né? E hoje o quanto a gente tem produtos prontos, né, para encaminhar, para desenhar roteiros, né? Hoje a gente tem essa ideia do travel design, ou seja, o que é esse travel design, né? A gente pegar, né, esse briefing do cliente, né, bastante específico, e a gente poder orientar ele no desenhar que fazer, mesmo, literalmente, né? Olha, como a pessoa pode, por exemplo, eu sempre falo em aula, né? A pessoa pode chegar no Louvre, 5 minutos, olhei, tirei foto, fui embora, né? Eu posso ir lá visitar a Mona Lisa e ir embora. Eu posso ir lá ficar o dia inteiro. Dá pra ficar 2, 3 dias. Dá pra ficar 2, 3 dias. Então, e a gente vai ter cada que não gosta de museu. Exatamente. Sim, que ele vai pra Paris e nem vai passar na frente. E eu vou brigar com ele porque ele não quer. Exatamente. Agora, eu né, falando que, lembrando do que eles estavam falando, eu acho assim, também importante a gente lembrar que a gente tem a obrigação de falar para o cliente essas diferenças, entendeu? Porque senão dá a impressão que ou a gente está empurrando o produto, né? Ou você está naquela assim, eu não desmereço o que a internet dá porque vai ter aquele cliente para ele, mas esse é diferente desse. Isso que você está comprando é assim, 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 e esse que eu estou te oferecendo é assim, assim, assim. Nas minhas, e dá o mesmo trabalho em fazer cotação, independente do que seja, né? Então, eu gosto sempre de dar uma sugestão assim, por exemplo, pegar uma opção de hospedagem um pouco mais cara, mais elaborada, mais confortável, uma opção intermediária, e aquela opção que, assim, ele vai olhar e vai falar, nossa, era isso que eu queria. Porém, eu vou ter a obrigação de falar assim, esse aqui é aquilo que você quer, que teu bolso quer, mas o teu conforto é esse. Então a diferença entre um e outro é esse, sabe o que? Então eu vou ficar no intermediário, né? Você tem também essa possibilidade de, né, eu não digo induzir o cliente, mas mostrar para ele as diferenças. Muito
quando eu dou um exemplo assim, ó, tá, você pega uma grande cidade que você não conhece. Aí você pegou um hotel que é bem barato e que você viu, né, que tipo a localização, tá, legal. Tá, mas assim, você entrou num site que você digitou lá Curitiba. A pessoa queria vir para Curitiba, ela queria ir no Jardim Botânico, jantar em algum restaurante do Batel, enfim, ficar nessa região. Só que ela leu Curitiba, mas o hotel dela fica na Avenida das Torres. Entendeu? A diferença do hotel da Avenida das Torres pro hotel que ficava no Batel, pertinho do restaurante que ela queria, custava, sei lá, R$50. Só que para ela sair de lá para jantar, ida e volta, ela gastou 100 de Uber. Sim. É a mesma coisa. Sim, Entendeu? exatamente. Então essa tá sendo o nível da diferença, que a pessoa às vezes acha que o hotel é um pouquinho mais barato. E que é nosso trabalho mostrar, inclusive. Né, assim, é pegar tudo isso e fazer. E isso aí a gente precisa fazer, né, para montar uma viagem, é o trabalho que a gente tem antes de chegar na cotação. Sim. Exatamente. Então é o que eu sempre falo muito antes, né? Eu sempre falo com passageiro, às vezes você, né, fala com todos os tipos de passageiro e tem alguns que sempre falam assim, eu quero uma cama boa e um chuveiro bom. É só pra dormir, o hotel é só pra dormir. E eu sempre falo, gente, se você não pegar algo pelo menos igual ao que você tem na sua casa, nem viaje. Nem viaja, exatamente. Pra dormir numa cama pior do que a sua, não, você tem que dormir, você tem que viajar pra ter uma experiência que você não vai ter na sua casa. Sim, né? Você vai pegar Então, momentos de prazer e de glamour e poder parcelar. Exatamente. Então, assim, minimamente que seja igual. Não pega assim, é só pra dormir. Ai, gente, pensa você outro tipo de perrengue que a gente tem é esse cliente, né, que vem, conversa com você, pega a dica e faz tudo. E aí, de repente, no final de semana, o que ele faz? Vai no shopping. Vai no shopping. Ou ele compra na promoção. E aí, às vezes, ele nem te avisa. E você descobre como as fotinhas, um post no Instagram do cliente pleno viajando, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né? Porque eu acho que é muito do posicionamento hoje, do profissional, dessa valorização que a gente tem pela nossa qualificação, pelo nosso conhecimento, desses profissionais que realmente, né, buscam essa diferenciação, que a gente vê o quanto... Eu vejo isso muito no curso, assim, né? Às vezes o pessoal começa, né, porque a gente tem essa formação básica, né, no agenciamento, começa porque viaja, porque gosta de viajar. Então, acho que dentro disso, dentro das formas como eu viajo, eu acho que é mais ou menos por aí, né? E o queixo começa a cair, Fala, nossa, é muito mais complexo, é muito mais difícil, a responsabilidade, né? Então eu vejo assim que a gente passou também por uma pandemia e isso, assim, muita gente teve muito perrengue, né, na pandemia para resolver sozinho os seus problemas, as suas remarcações. E quem teve um agente de viagem na pandemia, né, ficou tranquilo, mandou um WhatsApp e só ficou aguardando. Eu acho que isso... Aí tem os bastidores os bastidores da gente lutando lá, né? Eu e a Ana, a gente planilhando os cancelamentos tem juntas. uma coisa, falando em pandemia, né, aproveitando o perrengue, foi muito engraçado, porque eu e a Alessandra, a gente teve um caso que foi assim... a gente tava assim, naquelas primeiras semanas tão exaustas assim, Sim. que eu queria resolver os problemas dos clientes, e eram problemas que não tinham como resolver, mas pelo menos ter a noção daquele cliente, assim, não, isso aqui vai ser remarcação, esse aqui a gente vai fazer tal coisa, enfim, e ter o panorama, afinal, de quantas famílias eram, quantas pessoas e como que cada um, né, até porque isso mudou a cada dia mudava, né? Sim. E eu lembro, assim, da minha sensação de eu pegar todos e, assim, eu ter um mapa disso, sabe? Porque eu tive cliente que eu chorei junto e falar assim, ela me mandou a foto da mala pronta um dia antes. E eu liguei e falei assim, uma viagem com a filha de 15 anos, sabe aquela coisa toda que você se envolveu e tal? E aí eu liguei pra ela e falei assim, vocês não vão viajar. Ela, como assim? Vocês não vão viajar porque ainda estava aberto o aeroporto. Se você se embarcasse, não voltava. Eu falei, se você embarcar, eu não vou conseguir trazer você de volta. Ela, como assim, Ana? Começou a chorar. Eu comecei a chorar junto. Eu falei, eu não sei o que te falar. Porque eu não tenho nenhuma noção do que vai acontecer. E com clientes embarcados, que eu também não sabia se eu ia conseguir trazer. Eu tive cliente que eu liguei assim também. Falei, olha, eu tô mudando a passagem de vocês voltam amanhã. Não, mas não tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque no começo tava sendo meio abafado. Sim, e eu falei, olha, se vocês... TV, né? Não, ele não tava sabendo que as companhias aéreas estavam suspendendo voos, né? É capaz de vocês não conseguirem voltar. Não, Lissandra, não tá tão grave assim. Tá.
E aí chegou esse momento que eu falei assim, tá, esses estão em viagem e já tá resolvido. Que esses eram os meus principais problemas, os que estão em viagem, beleza. Esses aqui, o embarque seria semana que vem, esse aqui não sei o que, tá. Esses aqui, vamos esperar mês que vem. E eu consegui colocar isso tudo assim e falar, nossa, tá tudo pronto. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu já liguei pra todo mundo, já tá tudo resolvido. Eu falei, nossa, ufa, foi. Aí eu cheguei pra esse aqui, como é que tá aí? Tá feia a coisa? Eu falei, tô indo aí. A gente pegou, né? Tipo, eu não sei por onde começar. Falei, era muita gente. Foi uma loucura. E daí assim, calma, eu cheguei no escritório dela, a gente passou a noite. A gente pediu pizza. Ela falou, calma, vamos ver por onde a gente começa. Porque às vezes a gente tá tão em cima de um cliente que você não consegue ver os outros. Ou você não consegue ver a solução. E a Ana chegou lá na Star e olhando de fora, porque assim, você se envolve emocionalmente naquele seu problema, que você fica, tipo, dando voltas, né, em círculos e não consegue achar a solução. A Ana pegou assim, Li, vamos pegar aqui então. Esse daqui já embarcou? Não. Esse daqui vai cancelar, esse daqui vai remarcar, esse daqui é reembolso. Não, e na mão. A gente não pegou, tipo, planilha de computador. A gente pegou umas folhas de sulfite, caneta colorida e começou. Esse daqui vai pra cá, esse daqui vai pra cá. Esse é verde, esse é vermelho. Eu lembro até hoje das canetas coloridas. E assim, é o que eu falo. Quando eu falo que existem clientes para todos os tipos de agente de viagem, é porque eu falo com a Ana. Sim. A gente viaja junto, a gente troca ideia junto. A gente não é concorrente. Sim, tem gente que fala assim, vocês são concorrentes, né? Ou eu olhar pra você e falar, você é minha concorrente. Não, você vai perguntar pra mim, Li, você entende melhor um pouco disso, você pode me dar uma dica? Lógico que eu posso. O teu cliente é o teu cliente, o cliente da Ana é o cliente da Ana. E outro dia a gente que tá precisando. Exatamente. A Ana saiu da agência dela e foi lá na Star. E a gente sentou junto até 11 horas da noite, no pior dia, acho que era tipo 19, 20 de março de 2020. E a gente ficou ali na caneta, tipo, tentando visualizar bem isso que ela falou, fazer um mapa, tipo, tá, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho tudo isso aqui pra resolver. Aí, sabe, mas organizou e agora eu vou dar os passos pra resolver. Também foi difícil pra gente, né? Então, se foi difícil pra gente pra lidar com esse fator da frustração, né, e isso foi no decorrer, né? A gente tá com remarcações ainda desde 2020, com viagens. Eu tenho uma cliente também que tava dessa, com a mala pronta, assim, pro Egito. E foi, assim, por eu ter ido, ela falou, nossa, Raquel, que legal. Daí eu ajudei, assim, a montar toda a viagem, tudo pronto, mala pronta, né? Plim, pandemia. Ela vai viajar só esse ano. Aí quando a gente remarcou tudo, porque imagina o retrabalho todo que a gente teve, né? Primeiro que tava tudo pronto, né? Daí suspende, depois remarca, remarca, porque foram várias ondas, né? Foram vários momentos. A gente fez 3, 4 vezes a mesma viagem sem ganhar um centavo. Sem ganhar um centavo. Porque as remarcações, tipo, não tinha de onde entrar dinheiro. A gente só trabalhava, não parou de trabalhar um segundo, mas só ficava, né, tipo, resolvendo, sem ganhar, não era venda. Né? Então, assim, e a gente resolve por outros canais, outros meios, e a gente soube de clientes que gastaram não sei quantos dólares, né, quantos reais, dólares em chats, em 0300, em tempo de horas e não consegui resolver. E as próprias companhias aéreas, os hotéis, ninguém tinha estrutura, né, para receber todo aquele tipo de, aquela quantidade. Eu acho que isso, assim, deu uma acordada nas pessoas. Fala, gente, nós, enquanto passageiros comprando viagens, temos limitações. Isso é verdade, né? E a gente ver o quanto que o nosso papel é importante, né? O quanto que... e essa valorização hoje, eu acho que ela vem com esse momento da consultoria, né? Do agente de viagem consultor, dessa precificação do conhecimento. Exatamente. Né? Que é a forma como você trabalha, que eles trabalham, eu também trabalho. Então, assim, determinadas viagens, só a construção para começar a cotação já é uma consultoria, né? Exatamente. Que é o caso da Europa, como você falou, eu quero ir pra Europa. Você ficou o dia inteiro ali desenhando um roteiro. Desenhando a viagem. Eu não tô vendendo para outra pessoa, eu tô ali desenhando a sua viagem. Exatamente, você desenha a estrutura, diz o porquê Paris, ou qual que é a diferença de Madrid e Barcelona, e quantos dias, e por onde entra, por onde sai, pronto, desenhou. Isso hoje tem preço, não tem menos. Exatamente. Olha só, eu vou atender umas clientes amanhã que eu nunca atendi. E foi muito engraçado, porque, claro, né, a pessoa entra em contato comigo, eu mando a minha forma de trabalho,
E eu falo, eu quero ter uma conversa antes com você, eu vou agendar um horário para conversar. Não é aquela coisa de conversa de bar, né? Não, eu sou uma profissional que eu quero entender o que você precisa da viagem para depois eu começar. Ah, mas você não tem como passar noção de preço? Dá vontade de falar assim, leia 3 casas. Né? Por quê? Porque tá tudo escrito ali exatamente a forma que eu trabalho. Se eu não conversar com ela antes, eu não vou saber a noção de preço. Eu tenho uma das perguntas que eu faço para o cliente é qual é o orçamento disponível. Porque não adianta também eu ficar oferecendo uma coisa que o cliente não vai ter, vai trazer uma frustração para ele, para mim um tempo perdido. Sim. Mas eu acho importante, quando a gente fala com o cliente, primeiro, destino, neve. Quer viajar em junho ou julho? Aí a gente já mudou completamente o panorama. Neve, aqui na América do Sul, a gente tem uma série de possibilidades. Do mais econômico e do céu ao limite. Né? Então a gente tem várias possibilidades. Então o que eu acho importante? Eu falei para ela, eu não posso falar para você um preço, porque eu vou criar uma expectativa em cima de você, que ou você nem, a gente não vai conseguir nem marcar o horário. Né? Então, existe uma etapa a ser cumprida e essa etapa tem que ser cumprida. Senão, você vai na loja do shopping e eles vão te dar uma noção de preço. Você vai sair de lá com um papelzinho na mão. Mas é isso que você queria fazer? Não, não era isso que eu queria fazer. Entendeu? É bem isso. E aí, eu acho que entra no nosso perfil a gente poder chegar para o cliente e falar assim, cara, não é assim. Eu não vou tratar a tua viagem como uma padaria, que você está com pão pronto, pão quentinho, saiu dali pronto, você levou, embaixo do braço. Não, existe um trabalho, existe, né, tipo, todo um envolvimento para não mandar a pessoa certa para o lugar errado. Exatamente. Isso é o primeiro momento que eu já falo, precisa. a gente não é vendedor, nós não somos vendedores. Então, assim, é exatamente essa palavra que tem que mudar, nós somos consultores. Sim. Né? Você vai marcar, você precisa de um conselho de um advogado, porque ele entende das leis, ele entende ele vai te cobrar o valor da hora dele para ele conversar com você e te aconselhar, né? Eu conheço muito sobre aquilo que você quer viajar. É o meu conhecimento. Seu tempo, vou te dar soluções. Exatamente. Eu vou criar uma Você tá viagem com uma dor de incrível. dente, você vai marcar um horário no dentista e vai pagar pro dentista, resolver a tua dor de dente. Porque assim, o que nós vamos oferecer, né? O intermediário, eu vou tirar o intermediário porque o intermediário, isso vai baratear. Não. As soluções que nós iremos apresentar, que um agente de viagem apresenta, muitas vezes barateia. Né? Então, assim, é essa mentalidade que os passageiros têm que ter, mas antes dos passageiros, os agentes de viagem têm que ter. Isso é bem Porque importante. o que eu vejo, assim, são agentes de viagem se degladiando para dar R$50. Ah, não, compra comigo que eu tiro R$50 da minha comissão. Isso é Então, feio. assim, isso eu acho que é o principal, principalmente, né? A gente está aqui no Centro Europeu, os alunos provavelmente vão nos assistir. Tem que começar por aí, tem que começar nós nos valorizando, para o outro nos valorizar. Né? A partir do momento que alguém vier para mim, se um cliente, isso lá na Star, com todos os consultores que lá trabalham, um cliente chegou com um orçamento pronto, você consegue esse valor para mim? Não, vai na agência que cotou para você. Eu digo a mesma coisa. Eu não vou pegar esse orçamento e tirar R$100. Vou tirar R$50 e tirar a venda de uma pessoa que já fez todo um roteiro. Entrar né? em leilão assim é um perrengue que não tem nem explicação. Não é nem o tipo de passageiro que eu quero atender. Nossa. Né? O passageiro que vai pegar o meu orçamento, às vezes, e levar na agência da Ana, eu sei que também a Ana não vai atender. Eu tive uma vez com um colega de profissão, que é bem amigo meu, e por coincidência eu falo, Curitiba é uma capital, mas é uma pracinha, né? Todo mundo se conhece. Ainda mais no turismo. Então a gente descobriu que estava atendendo o mesmo cliente. Né? E nós dois falamos, não, a gente não atende mais você. Perfeito. Porque não... Os dois perdendo tempo, na verdade, podia estar atendendo outro cliente. Exatamente. Então, assim, nós temos que nos valorizar e nos A gente se posicionar. posiciona, a gente se valoriza porque a gente mostra como que é a dinâmica, né? Ou seja, o preço quem estabelece é a companhia aérea, o produto é da companhia aérea, o produto é o hotel. Existem ferramentas e formas, existem tarifas flutuantes.
Então, assim, você primeiro decide com quem você quer fazer a viagem e a pessoa vai atender a tua necessidade. Exatamente. Né? Então, assim, nossa, vocês acreditam que já passou uma hora, meninas? Meu Deus! A hora voa, porque é tão gostoso, assim, a gente falar um pouquinho, né, da profissão. Falar também a gente comentou bastante dos nossos desafios, o quanto a gente tem essa responsabilidade, o quanto a gente quer realmente... a gente sabe que tem tantos clientes que valorizam, né, que a gente tem esse orgulho, né, de atender, esse carinho, essa paixão. Então eu acho os clientes assim, que já chegam, né, assim, como que eu vou pagar pelo seu serviço, né? Assim, o cliente que entende o valor daquilo e você não precisa explicar, ele já chega oferecendo e reconhecendo. Igual assim, se eu vou construir uma casa, né? Eu posso mandar fazer um armário sob medida, do meu jeito, do meu sonho incrível. Ou eu posso comprar na internet, vir e eu parafusar e eu montar. Sim. Então, assim, hoje a gente sabe que o turismo ele é muito aberto e não tá errado. Se você quer parafusar, é o armário que você quer. Né? Não é o serviço da outra pessoa. Exatamente, são coisas diferentes. São coisas diferentes, então assim, isso que é importante, né? Que as pessoas entendam a nossa profissão, né? O quanto ela está valorizada, o quanto está em alta. Um parênteses, mas o que está errado é a pessoa querer pagar o armário parafusado e ter sob medida. Isso assim é muito errado. Não tá cheio, as duas coisas não estão erradas. O que está errado é querer comer no fazano pagando o preço do McDonald's. Né? Exatamente. Então, cada um no seu, né? Acho que cada um no seu quadrado, né? Eu acho que certamente isso daria muito certo. Eu queria, meninas, agradecer a presença de vocês, porque é um prazer falar do turismo, falar da nossa profissão, né, e trazer isso para o dia a dia, esclarecer mais, né, sobre um pouco dos bastidores do nosso trabalho. Então, também agradecer quem acompanhou a gente aqui e para esse episódio do podcast do Viagem Sem Perrengue. Continue acompanhando e que teremos com certeza mais excelentes convidados como com a Ana e a Kelis. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagem Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu.